Uma igreja pode ter música, pode ter programas, pode ter multidões, mas se perdeu o altar, perdeu tudo. Leonard Ravenhill clamava que a igreja moderna esqueceu o lugar do choro, do quebrantamento, da oração secreta, e por isso perdeu a presença de Deus. Podemos impressionar os homens com estruturas e espetáculos, mas nunca enganaremos o céu. Onde não há altar, Deus não permanece. Onde não há lágrimas, o Espírito se retira. Hoje você vai entender o que significa uma igreja sem altar e por que esse é o maior perigo da nossa geração. Comente agora: Senhor, restaura o altar da tua igreja. O altar sempre foi o coração da vida espiritual do povo de Deus. No Antigo Testamento, era o lugar do sacrifício, da morte do eu, do encontro entre a santidade divina e a fragilidade humana. Ali o fogo descia, ali vidas eram transformadas, e o povo entendia que sem sangue, sem entrega, não havia perdão. No Novo Testamento, o altar não é mais feito de pedras ou de bronze. O altar é agora o coração humano. É o quarto secreto, o joelho dobrado, as lágrimas derramadas. É o lugar onde o cristão se encontra com Deus sem plateia, sem aplausos, sem máscaras. Ravenhill dizia com lágrimas: sem altar não há fogo, sem fogo não há vida, sem vida não há igreja. Uma igreja pode até ter forma de piedade, mas se não existe altar, ela nega o poder do Espírito. O altar é o pulmão da igreja. Quando ele é esquecido, o corpo inteiro adoece. Hoje vivemos uma tragédia espiritual. Templos modernos, tecnologia avançada, cultos bem produzidos, mas altares apagados. Onde antes havia oração fervorosa, agora há entretenimento religioso. Onde antes havia silêncio reverente, agora há barulho sem presença. A igreja moderna transformou o altar em palco. O que era lugar de lágrimas se tornou lugar de aplausos. O que era lugar de quebrantamento se tornou lugar de performance. Pregadores buscam agradar plateias, mas já não buscam agradar a Deus. Ravenhill alertava: o diabo não teme uma igreja cheia de gente, mas teme uma igreja cheia de Deus. Porque multidão não é sinônimo de fogo e números não são sinônimo de presença. A igreja pode encher estádios, mas se não encher o altar de oração, continuará vazia diante do céu. Quando o altar é esquecido, o pecado encontra espaço. Onde não há lágrimas, o coração se endurece. Onde não há oração, a carne governa. E o resultado é devastador. Cultos que parecem vivos, mas estão mortos. Orações que parecem sinceras, mas não passam do teto. Ministérios cheios de atividade, mas vazios de poder. A palavra declara: se eu atender à iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Perder o altar é perder a intimidade com Deus. É continuar com a forma, mas sem a essência. É viver de aparência, mas morrer espiritualmente. Uma igreja sem altar é uma igreja que já fez aliança com a superficialidade. E uma vida sem altar é uma vida sem direção, sem fogo e sem presença. Como reconhecer uma igreja que já perdeu o altar? Os sinais não são sutis, são gritantes. Mas ainda assim, muitos preferem ignorá-los. As orações se tornam meros discursos, repetidas sem lágrimas, sem paixão, sem peso espiritual. São palavras que não passam do teto porque não carregam vida, não carregam fogo, não carregam quebrantamento. As pregações podem até impressionar pela eloquência, recheadas de ilustrações, técnicas e retórica, mas carecem da unção que despedaça o jugo. Soam como palestras, mas não como mensagens vindas do trono de Deus. Os louvores são animados, cheios de ritmo e ensaio, mas não produzem quebrantamento. Tornam-se mais performances para plateias do que adoração para o céu. E o pior de tudo, os corações, que deveriam temer diante do pecado, se acostumam com ele. Já não sentem vergonha, já não sentem dor, já não choram. Mas, ironicamente, se incomodam com a santidade. Ravenhill denunciava que a igreja que perde o altar se torna um museu religioso, cheia de memórias, mas sem vida. Uma igreja sem altar vive de nostalgia, falando de avivamentos passados, mas incapaz de experimentar algo fresco no presente. Vive de lembranças,
mas já não carrega chama alguma. Esse é o ponto mais grave, quando o povo já não teme a ausência de Deus, mas teme perder seus prazeres. Já não teme o silêncio do céu, mas teme a reprovação dos homens. É a marca final de uma fé doente, uma igreja que existe para entreter plateias, mas que já não consegue tocar o coração de Deus. Para Ravenhill, só havia uma solução real: voltar ao altar, voltar ao lugar do choro, ao silêncio reverente, ao secreto onde a glória desce. Ele bradava: a igreja precisa de menos conferências e mais intercessões, menos palcos e mais altares, menos popularidade e mais lágrimas diante de Deus. O quebrantamento não é sinal de fraqueza, é a prova de que ainda existe vida espiritual. Onde há lágrimas, há fogo. Onde há silêncio reverente, há glória. Onde há altar, há presença. Uma igreja que não se quebra diante de Deus jamais poderá quebrar o poder do inferno. O quebrantamento é o selo de autenticidade da igreja. É o testemunho de que o Espírito Santo ainda encontra espaço entre o povo. Ravenhill lembrava incansavelmente: o altar não é opcional, é indispensável. Ele é o coração da vida espiritual. Uma igreja sem altar pode até ostentar prédios, títulos, ministérios e conferências, mas nunca terá fogo. E sem fogo, não passa de uma instituição morta. O avivamento nunca foi barato e nunca será. Ele não se compra com dinheiro, mas exige a entrega de tudo o que temos e somos. Ravenhill pregava com intensidade: o avivamento não virá a uma igreja preguiçosa. Ele só virá a uma igreja que paga o preço em oração, jejum e santidade. O altar exige renúncia. Ele pede que abandonemos pecados ocultos, vaidades secretas, ambições pessoais. Ele exige que deixemos de buscar aplausos humanos para buscar apenas a aprovação de Deus. O avivamento não é dado aos curiosos que querem sentir algo diferente em um culto. Ele é dado aos desesperados, aqueles que não conseguem viver sem a presença. Não é dado a quem busca fama, mas a quem está buscando lágrimas. É concedido aos que estão dispostos a serem esquecidos pelo mundo para serem lembrados no céu. Avivamento custa noites sem sono, jejuns silenciosos que ninguém vê, intercessões que ninguém aplaude. Custa abraçar a cruz todos os dias e dizer não ao conforto da carne para dizer sim ao peso da glória. Mas o preço pago no secreto resulta em fogo público. O que nasce entre lágrimas no quarto explode em poder no púlpito. O que começa escondido diante de Deus termina abalando cidades inteiras. Ravenhill nunca se cansava de recordar os dias em que o altar estava aceso e o fogo de Deus descia. No grande avivamento do país de Gales, bares fecharam porque não havia mais clientes. Os homens estavam ajoelhados nas ruas, clamando a Deus. Nas reuniões lideradas por Charles Finney, cidades inteiras paravam suas atividades comerciais porque a convicção de pecado era tão forte que ninguém conseguia trabalhar. Houve regiões em que até a polícia ficou sem serviço, porque o número de crimes despencava quando o Espírito Santo dominava a atmosfera. E não havia shows, não havia estratégias de marketing, não havia entretenimento. O que havia era altar. Altares restaurados, altares regados de lágrimas, altares onde corações quebrantados clamavam até que o céu se abrisse. Historiadores registram que em certos lugares o som mais ouvido não era de instrumentos, mas de gemidos. Não eram aplausos que ecoavam, mas choros que subiam aos céus. Ali o céu descia e nada permanecia igual. Tudo isso nasceu de uma coisa: altares vivos. Onde há altar, há fogo. Onde há fogo, há transformação. Onde há transformação, o mundo reconhece que Deus está no meio do seu povo. Hoje, Deus não procura celebridades evangélicas. Ele não busca pregadores carismáticos, nem templos lotados, nem igrejas repletas de tecnologia. Ele procura altares. Ele busca corações quebrantados.
Vivemos em uma geração que trocou o secreto pelas redes sociais, que prefere likes a lágrimas, que busca aplausos em vez da aprovação de Deus. Mas o Espírito ainda clama com voz firme: voltem ao altar. Ravenhill declarava: dê-me uma igreja que ore e eu mostrarei uma igreja que ainda pode abalar o mundo. O chamado é urgente. Precisamos voltar às lágrimas, ao secreto, à santidade. Precisamos reconstruir o altar que não se enfeita com luzes, mas se encharca com lágrimas. Se essa geração não voltar ao altar, nunca verá o fogo do avivamento. Mas se voltar, ainda há esperança. Esperança de ver famílias restauradas, jovens cheios do Espírito, cidades transformadas, nações inteiras prostradas diante da glória de Deus. A pergunta é inevitável e direta. Você quer ser parte de uma igreja que perdeu o altar ou parte de uma igreja que restaura o altar? Porque sem altar não há fogo. Sem fogo não há presença. Sem presença não há vida. Uma igreja sem altar pode sobreviver de eventos, mas jamais viverá o avivamento. Ore comigo agora. Senhor, restaura o altar da minha vida. Leva-me de volta ao quebrantamento, às lágrimas, à oração verdadeira. Não me deixes viver sem a Tua presença. Faz de mim um altar vivo para a Tua glória. Esse foi o clamor de Leonard Ravenhill e hoje precisa ser o nosso também. Porque enquanto não houver altar, não haverá fogo. Enquanto não houver lágrimas, não haverá presença. Mas se houver altar, o céu desce.